galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma história bem legal. E ó, temos convidada de novo, não é, Manu? Sim, oi gente! Que legal, mais uma convidada aqui no nosso canal para ajudar a contar a história. E eu tenho certeza que tem coisa que às vezes você não sabe. Será? Será? Vamos ver? Vamos, eu tô muito ansiosa. Você gosta de histórias? Adoro. Ah, então tem história legal pra você. Você vai gostar. Você tem visto e assistido as nossas histórias? Sim, São bem tenho legais? visto bastante. Que São legal! muito legais. E manda o pessoal assistir. Você aí de casa também assiste bastante, porque eu vou aparecer talvez mais vezes, né? Olha, ela pedindo pra voltar, gente. Quem você- sabe, Manu? Quem sabe? Se você quer que eu volte, dê muito like. Tá vendo só, gente? Então vamos lá na história de hoje? Vamos! Muito bem. Você sabia? Nós estamos falando do rei Saul e agora o rei Davi também. Você sabia que o rei Davi, ele vai ser rei, né? Ele era músico? Era? É verdade. Ele tocava um instrumento e ele cantava. Ele era muito bom instrumentista, ele tocava muito bem. Você sabe o instrumento que ele tocava? Violão? Não, te dou outra chance. Bateria? Também não. Ele tocava um instrumento que tinha muito na época dele. Agora ainda existe, mas o pessoal toca menos agora, sabe? Ele tocava harpa. Drulém, drulém. Existia uma harpa assim também em pé, né, que toca assim com as cordas em pé, e é desse tipo. A dele era desse tipo aqui. E ele tocava, e ele era muito bom nisso, ele tocava muito bem, e ele até depois nós vamos ver que ele vai escrever músicas, ele vai cantar. Você sabia que vários capítulos de Salmos foram escritos por Davi? Eu não sabia disso. Salmos tem vários capítulos lá que são músicas, são canções para Deus. E quem escreveu vários deles foi o Davi. Bom, vamos à história de hoje. Muito bem. Na história passada, eu contei que quando o profeta Samuel, ungiu o Davi, que ele era novinho ainda, ele era criança, ele era jovenzinho, como rei, ele foi ungir. Segura aqui o futuro rei Davi. E aí, quando ele ungiu o Davi como rei, o Espírito de Deus estava no rei Saul ainda. E aí o Espírito de Deus saiu e foi como um vento e entrou no rei Davi. E aí o rei Saul ficou sem a presença de Deus. Verdade? Não é chato isso? É muito chato. E isso é um negócio que deixa a gente muito triste, não deixa? Deixa. E deixa a gente muito preocupado. Sabe por quê? Porque aí Deus mandou um espírito mau que veio atormentar o Saul. Ele ficou muito triste, muito abatido. Ele ficou, vamos dizer assim, com depressão quase, sabe? E ele ficava tão nervoso que ninguém aguentava ele. Ninguém aguentava mais ele. E aí, sabe o que aconteceu? O Samuel ungiu Davi como rei, o Espírito de Deus saiu do Saul e entrou no Davi. O Davi passou a ser atormentado por aquele espírito mau que vinha e ele ficava perturbado. E ele começava a brigar, ele começava a xingar, ele começava a ficar nervoso. E aí, os conselheiros que moravam lá no palácio e que ficavam ali dando conselhos para o rei,
ficaram pensando, como é que a gente vai fazer? O rei tá muito nervoso, ele não era um palácio na verdade, eles moravam numa casa bonita, porque nessa época eles ainda não tinham construído um palácio, eles moravam em uma casa comum que eles dedicavam, que era a casa do rei, mas era uma casa bonita, né? Não era o palácio ainda, o palácio nós vamos ver quando que vai ser construído, vai demorar. E aí, esses 2 conselheiros do rei, que ficavam sempre junto com ele, viam que ele estava nervoso, ele estava fazendo muita coisa errada. Eles falavam assim, gente, ele está sendo oprimido, ele está perturbado. Eles sabiam que tinha um espírito mau atormentando, sabe? Ele ficava nervoso, ele falava coisa muito ruim. Aí eles falaram assim, vamos achar alguém que toque a harpa, porque a harpa parecia um som de anjos, sabe? O som, você já ouviu a harpa? Não? É um som bem bonito, faz um sonzinho tão bem suave, bem gostoso. Um dedilhado bem gostoso. Vamos procurar alguém. Aí saíram procurando. E aí, um rapaz que morava por perto lá, que ajudava também na casa do rei, falou para eles assim, olha, eu conheço um moço que toca harpa e ele toca muito bem. Vocês querem que eu vá chamar? Aí contaram para o rei. Rei, nós tivemos uma ideia. Quando o senhor fica nervoso, fica triste, é melhor o senhor ficar ouvindo harpa, que alguém toque a harpa para o senhor, e aí o senhor vai ficar calmo. E nós descobrimos que tem um rapaz que toca. O senhor quer que vá chamar? Vai chamar. E aí eles foram chamar. Sabe quem era? Davi. Você acredita nisso? Que eles foram chamar justo o Davi, que ia ser rei. Incrível, não é? Pois é, Deus faz umas coisas, né? Fantástico, não é verdade? Sim. E aí foram atrás lá na casa e convidaram. Eles falaram assim, quem que é? É o Davi, filho do Jessé. Então o Samuel falou assim, vai lá então, chama ele. E foram lá. E chegou o representante lá pro Jessé e conversou e pediu pro Jessé, o senhor deixa o seu filho ir com a gente lá pra casa do rei para tocar a harpa pro rei? Pode ir sim, pode sim. Só que ele fez um presente, ele arrumou uns presentes para mandar pro rei, ofereceu alguma coisa pro rei e mandou junto com o filho. E lá foi o Davi e a harpa. E aí chegou o Davi lá, e quando o Davi chegou perto, segura o Davi aqui, quando o Davi chegou perto do Saul, sabe o que aconteceu? O Saul gostou dele na hora. Falou assim, gostei de você, olha, eu quero que você fique aqui. E ele falou assim, eu quero que ele fique sendo meu ajudante, meu braço direito. Ele vai ficar comigo aqui. E quando ele saía para viajar, o Davi voltava para casa dele. Mas todas as vezes que quando ele saía para a guerra, o Davi voltava para casa dele. Lá com o pai dele em Belém. Mas quando o rei estava na casa, o Davi era chamado para ficar lá, ficar tocando harpa. E quando o Saul ficava perturbado, que aquele espírito mau atacava ele, atormentava ele, ele não sabia, ele não orava, ele não buscava a Deus, né? E como Deus já tinha abandonado ele, porque ele era desobediente, sabe? Por que Deus abandonou ele? Porque ele era desobediente. E Deus deu muita chance para ele, não deu? Você viu nas histórias passadas quanta chance Deus deu, né? Então, aí o que aconteceu? Todas as vezes que o Saul ficava perturbado, ficava triste, ficava nervoso, eles chamavam, Davi, vem cá, Davi. Aí Davi vinha e tocava a harpa. E sabe o que acontecia? O espírito mau que estava no Saul saía e ia embora. E deixava o Saul em paz. E o Saul voltava a ficar calmo. Olha só. Então a gente viu que o Davi tocava músicas bonitas, tocava a Deus. E aqui sabe o que a gente aprende? Que as pessoas, quando tocam e cantam coisas para Deus, o louvor tem poder, sabia? De abençoar as pessoas, de libertar as pessoas. Por isso que a gente tem que cantar só música boa. Tem muita música ruim por aí, não tem?
Tem Tem. bastante. Bastante. A gente pode cantar essas músicas? Não. Não pode. A gente tem que cantar só coisa boa, só música bonita, só canções que louvam a Deus ou canções bonitas, né? Que não dizem coisas feias, porque coisa feia não é bom. Se a canção bonita, a música bonita faz bem, a canção ruim faz mal, não é verdade? Sim. Deixa a pessoa triste, deixa a pessoa perturbada, às vezes até, né? Então, hoje nós aprendemos que o Davi foi um grande músico, um excelente músico. Sabe por quê? Porque ele falava as coisas de Deus e Deus abençoava através da música que ele cantava. Legal, né? Legal, é muito legal. Você sabe que vai ter uma coisa que vai acontecer depois super legal e fantástica? Você sabia disso? Não. Vai acontecer. Você tá curiosa? Tô. Na próxima história eu te conto. Ah, Pessoal, ó, semana que vem tem vídeo novo e tem a continuação. O que será que vai acontecer com o Davi, o nosso músico excelente, não é verdade, Manu? sim. Então, ó, nós vamos esperar vocês aqui, hein? Tá bom? Não esquece de curtir e compartilhar. Nos acompanhe aí. Ó, beijão. E pra todos vocês, fiquem com Deus. Amém. Tchau.